Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças ao bom Deus. Deus sempre direcionando a minha vida, sempre me colocando em conexão com as pessoas certas, no momento certo. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre segurança. Bom, vamos lá. Maio tá chegando e a maioria das empresas não estão adequadas à nova NR1. E mais do que isso, algumas empresas estão fazendo pesquisa de clima, dizendo que elas estão fazendo diagnóstico de riscos psicossociais. É extremamente importante a gente entender que pesquisa de clima não é diagnóstico de riscos psicossociais. Que diagnóstico de riscos psicossociais é a gente entender como é que está a parte de assédio de qualquer tipo, a parte de sobrecarga de trabalho, de subcarga de trabalho, clareza de função, quem trabalha home, esse afastamento como tá, como é a comunicação da empresa. São 13 riscos psicossociais que o Ministério do Trabalho quer que a gente observe. Lembrando que NR1 observa o ambiente e não as pessoas. Então, passar por psicólogo não faz com que a empresa esteja adequada à nova NR1. E para ser adequada à nova NR1, a empresa precisa fazer 3 passos extremamente importantes que um complementa o outro. Então, o primeiro passo é o diagnóstico de riscos psicossociais, um formulário online extremamente anônimo, onde todos os trabalhadores divididos por setores vão falar sobre esses 13 riscos, vão falar sobre aquilo que eles vivem ou aquilo que eles veem. E isso vai fazer com que a gente tenha uma matriz desses riscos para que a gente vá para o segundo ponto, que é fazer um programa de gerenciamento de risco baseado na resposta do diagnóstico. E aqui existe um outro problema que vem acontecendo. As pessoas estão fazendo programas de gerenciamento de risco sem saber e sem ter clareza exata de quais são os riscos que essa empresa tem. Então não adianta fazer programa de gerenciamento se eu não tiver o mapa dos riscos psicossociais para que eu possa controlar com esse programa de gerenciamento. Então, um complementa o outro. E depois a gente vai para a terceira fase, que é a aplicação e o acompanhamento desse programa de gerenciamento de riscos psicossociais. E essa aplicação e esse acompanhamento, ele deve ser observado, ele deve ser monitorado para que a gente possa ter clareza de resultado e, de fato, esse programa esteja controlando os riscos que foram identificados. Então, falando assim, extremamente simples. Porém, algumas pessoas estão complicando isso de uma maneira alucinada. Estão fazendo pesquisa de clima, estão passando os trabalhadores com psicólogos, dizendo para as empresas que elas estão adequadas à nova NR1. E, infelizmente, elas não estão adequadas. E isso vai ser visto quando bater um processo trabalhista na porta, quando o Ministério do Trabalho bater na porta, quando tiver denúncias de assédio de qualquer natureza, quando tiver um processo trabalhista das pessoas dizendo que elas não tinham clareza da função que elas faziam, ou que elas estão com excesso de trabalho, com diversas funções, aí sim as pessoas vão correr atrás de fazer o diagnóstico de risco psicossocial para evitar de pagar contas que podem ser de cunho pessoal. Então, o diagnóstico, ele vai muito além da gente ter no final dessa linha um time com alta performance, um time com clareza, um time com saúde, um time feliz, um time em paz. Um time com essas características que eu acabei de dizer, com toda a certeza desse mundo, é um time que vai trazer mais resultado da empresa. Então, a empresa, ela não está fazendo um gasto, ela está fazendo um investimento no maior e melhor ativo que elas têm, que são pessoas. Mas, obviamente, não basta você contratar qualquer empresa, você precisa ter clareza de quem são as pessoas que você está colocando para dentro da sua empresa, quem são as pessoas que você está confiando para falar com o seu time. E eu falo isso porque há um tempo eu fui num treinamento onde eu dei um treinamento em dupla com uma pessoa que eu não conhecia.
E essa empresa, ela tinha como principal problema nas relações interpessoais, né, do time, o problema de fofoca. E aí essa outra pessoa que não é do meu time, mas que foi contratada para fazer um treinamento junto comigo, ela fez uma dinâmica aonde ela trouxe o empoderamento da fofoca. Ela fez uma dinâmica onde um time tinha que falar o que ouviu do outro time, potencializando um comportamento nocivo que esse time tinha dentro da empresa. Gente, quando eu vi isso, eu só não chorei porque eu ia finalizar. E a sorte da empresa foi que eu ia finalizar esse treinamento. Por que sorte? Porque eu consegui, com as minhas ferramentas, ressignificar isso, fazendo com que as pessoas entendessem que fofoca acaba com o resultado da empresa, que fofoca, que mimimi, que falar de outras pessoas acaba com a sua saúde mental. Porque quando você faz isso, você deixa de ser autorresponsável e começa a colocar a responsabilidade em outra pessoa. E fofoca e comunicação não assertiva acaba com o time. Acaba com o time. A liderança, ela tem obrigatoriedade de ouvir as informações de maneira ativa, de uma escuta ativa, mas lembrar sempre da cultura que essa empresa quer que esteja estabelecida. Precisa lembrar dos filtros, ou seja, das palavras que eu vou falar, para que esse time esteja alinhado com os valores da empresa, para que esse time esteja no caminho necessário para atingir os resultados que essa empresa quer no final. Obviamente, as pessoas com saúde, as pessoas felizes, as pessoas alinhadas com aquilo que elas também querem para a vida delas. Então percebam, meus amores, que não é uma coisa simples de se fazer. Precisa ter estratégia, precisa ter congruência, precisam ser consultores, mentores, que fazem aquilo que estão fazendo, que fazem aquilo que estão falando para o seu time fazer. Sabe, pelo amor de Deus, observem melhor quem são as empresas que vocês estão contratando. Observem melhor quem são as pessoas que você está confiando o seu time. Porque tem muita gente maravilhosa no mercado, mas maravilhosa para venda e péssima na entrega. E tem muita gente maravilhoso na entrega e péssimo em venda. Eu me encaixo aí. Eu não sou uma pessoa boa de venda. Porque eu não vendo aquilo que você não precisa. Eu vendo aquilo que você de fato precisa. E eu penso além. Eu vou encontrando ferramentas junto com a Eli para que o nosso instituto possa entregar segurança de fato para o seu time. Segurança de fato para a sua empresa. E mais do que isso, saúde integral para cada trabalhador do seu time, para você também, que é empresário, que é empreendedor, que precisa ter saúde mental, que precisa ter saúde física para poder performar, porque quem é empresário sabe o quão solitário é esse caminho. Mas eu tô aqui para falar para você que você não tá sozinho. E se você conhece empresários, você conhece empreendedores, encaminha essa live, marca essa pessoa aqui nos comentários para que ela veja isso. Ela vai ser curta, mas extremamente assertiva, para falar para você que não é sobre adequação de NR1, meus anjos. É sobre uma nova ferramenta de gestão para que a sua empresa não pague conta de âmbito pessoal de cada pessoa do seu time, que a sua empresa esteja segura, tenha um mapa de gerenciamento de risco e, mais do que isso, tenha um programa que está sendo aplicado para poder controlar e mitigar esses riscos psicossociais, para que na hora que um futuro alguém entre com processo trabalhista, que alguém entre com uma denúncia contra a sua empresa esteja lá com a documentação pronta, com um calendário de ações acontecendo, com a documentação mostrando que os processos que estão acontecendo estão diminuindo esses riscos e que a empresa tenha um resultado melhor a cada dia, porque o nosso trabalho do Instituto não é simplesmente controlar os riscos, não. O nosso trabalho é fazer com que o seu time esteja em segurança, esteja
com saúde para performar e trazer cada vez mais resultado para a empresa, né? Pesquisas já dizem que a cada $100 investido, a empresa ela tem um retorno muito alto em resultado, porque a gente sabe que pessoas com saúde, pessoas felizes não dão trabalho. Então não é simplesmente treinar um líder, é treinar a empresa, é fortalecer a cultura, mas ser congruente com aquilo que é feito todos os dias, porque uma cultura bem instalada é uma cultura vivida. Valores bem instalados são valores vividos. Não adianta nada eu ter lá na minha parede respeito e um líder está desrespeitando o outro, ou uma pessoa de um time respeitando a pessoa que trabalha ao lado dela. Isso não são valores vividos, isso é incongruência, e a incongruência acaba com a performance, incongruência acaba com os resultados. Então é importante a gente olhar para todos esses pontos. Então, por favor, marque as pessoas que você conhece que precisam ouvir essa live. Marquem as pessoas que você conhece que de alguma maneira precisa entender que um time com saúde é um time que performa. Um time com clareza de função é um time que performa. Um time com uma liderança congruente é um time que performa. E aí com isso a gente tem várias pontas para poder fazer um trabalho integral e adequado para que você, que é empresário, tenha mais resultado, porque no final do dia é isso que você quer, mas que você também tenha um time que é leal à sua empresa, um time que é leal aos seus valores, à sua cultura, e um time que não te dá trabalho. Quanto menos trabalho você tiver, mais resultado você vai ter, e mais tempo de qualidade você vai ter. Então, lembra, investir em pessoas da maneira correta é fazer com que você tenha mais resultado. E no final do dia, você possa dormir e falar: hoje eu fiz o melhor que eu podia ter feito com as ferramentas que eu tinha. É sobre isso. Qualquer coisa que a gente puder contribuir para você, é só você nos chamar, porque o Instituto Mind Connect, ele é um ecossistema de soluções empresariais que foca nos indivíduos, mas foca também nas corporações. Então a gente junta tudo, porque nós temos ferramenta para trabalhar de maneira individual e nós temos ferramentas para trabalhar de maneira coletiva. Então a gente faz de maneira individual mentorias, consultorias direcionadas, desde saúde até a parte de performance, e nós temos ferramentas para trabalhar com a parte corporativa, com a parte coletiva, desde um simples manual de conduta até a vivência íntegra dos valores e o fortalecimento da cultura nas empresas. Fechado? Então é isso, estamos à disposição, conto com você para compartilhar essa live, e qualquer dúvida é só nos falar. Um beijo, fiquem com Deus, e tava com saudade de fazer live para vocês.